Olá, graça e paz. Gostaria nessa oportunidade de fazer uma pequena reflexão sobre o tema Seja Exemplo. E quero usar dois textos da Bíblia como base para essa reflexão. O primeiro se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. O segundo texto se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Existem dois pensamentos muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês também. Um é de Augusto Branco, que diz o seguinte: seja o exemplo de tuas palavras, e haverá um momento em que não precisarás dizer nada sobre coisa alguma. Tuas atitudes falarão por ti. A segunda reflexão é de um autor desconhecido que diz o seguinte: a palavra convence, o exemplo arrasta. Nós, desde pequenininhos, nós somos acostumados a seguir exemplos. Nós nos acostumamos a seguir exemplo dos nossos pais, dos nossos irmãos mais velhos e assim de todas as pessoas, de certa forma, que estão à nossa volta. Nós utilizamos o exemplo dela para irmos evoluindo. Toda pessoa, desde que nasce, ela começa os seus primeiros passos aprendendo, observando e imitando. Assim acontece em todas as esferas da nossa vida. O exemplo sempre fala mais alto do que a palavra. Várias vezes já a pessoa pode ter passado pela experiência de falar algo para a criança e ela fazer exatamente o contrário. Porque, com certeza, aquele adulto que falou para ela aquilo não faz o que está falando. Porque a criança, ela observa minimamente os nossos exemplos. E muitas vezes achamos que passa despercebido algumas características e falhas da nossa personalidade e falamos algo que não vivemos. Mas o que vai contar para aquelas outras pessoas não é o que nós falamos, e sim o exemplo que nós damos durante a nossa caminhada. Muitas vezes nós somos péssimo exemplo onde se encontramos. Às vezes, como irmão, como irmã, como pai, como mãe, às vezes até como colega de trabalho, não somos o exemplo que deveríamos ser, mas queremos que as pessoas nos reconheçam, nos valorizem, mesmo não dando o exemplo conforme deveríamos dar. Certa vez eu participei de uma palestra, quando trabalhava no setor do ITBI, na Prefeitura do Rio de Janeiro, de atendimento ao público. A profissional que estava dando aquela palestra, certo momento, ela pegou um gráfico em forma de pizza e cada uma das sessões tinham tamanhos diferenciados. A menor fração que tinha daquela pizza, gráfico em pizza, era eu. E ela falou: essa menor fatia aqui é cada um de vocês de forma individual. Essa fatia um pouco maior são a dos seus colegas de trabalho. Tinha uma outra fatia um pouco maior ainda. Ela disse: esse daqui é o departamento onde vocês trabalham. E tinha uma fatia enorme, muito grande, que completava o restante do círculo. Ela mencionou e disse: essa outra parte da fatia são os contribuintes e as demais pessoas que vocês convivem. Para você conseguir mudar o departamento, as pessoas à sua volta e os seus colegas, a única fatia que você precisa realmente mudar é a menor. E ela apontou para a fatia que representava a gente. E ela disse: se você mudar essa menor fatia, você consegue mudar tudo à sua volta. E muitas vezes nós pensamos o contrário. Nós queremos que tudo mude à nossa volta, mas nós não queremos ser o exemplo para que a mudança comece a acontecer. A Bíblia fala exatamente o contrário. Se eu quero que algo aconteça, eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que dar o exemplo para que o ambiente à minha volta comece a modificar. Eu não posso esperar alguém tomar uma iniciativa. Eu tenho que ser a pessoa que vai fazer isso. Uma vez eu li uma história interessante sobre Gandhi, que uma mãe visitou muitos quilômetros
para chegar até ele, e quando chegou a ele, falou: Gandhi, mestre, diga para o meu filho parar de comer açúcar. Ele é diabético e ele come muito açúcar. Gandhi virou para essa senhora e falou assim, retorne daqui a 2 semanas, por favor. A moça, sem entender nada, se retirou e 2 semanas depois ela voltou. Gandhi chegou para aquele jovem e falou: meu filho, pare de comer açúcar, vai fazer mal para você. A mãe, encafifada com aquilo, assim que o filho se retirou, chegou para o mestre e falou: Gandhi, por que você não falou isso há 2 semanas atrás? Gandhi respondeu para ela: eu não poderia falar para ele algo que eu não faço. Muitas vezes nós falamos algo que não somos exemplo. Queremos exigir algo das pessoas que nós não fazemos. E com isso acabamos dando péssimo exemplo, porque as nossas palavras não condizem com as nossas atitudes. É necessário que aprendamos que primeiro eu tenho que mudar, para depois as pessoas à minha volta possam mudar. Muitas vezes numa família nós temos pessoas que falam de uma maneira, mas vivem de outra completamente diferente. É necessário que nós falamos, que a gente fale, a gente também viva aquilo que está falando. Tem um outro exemplo que eu quero deixar aqui com vocês, que aconteceu há muitos anos atrás com um autor chamado Hudson Taylor, que foi um grande missionário. Conta-se que uma autoridade da China chamou um escritor para poder humilhar a biografia de Hudson Taylor. E ele foi contratado para então vasculhar e ver se achava algum problema, alguma falha na biografia desse personagem, porque ele era referência lá na China como evangelista. E esse autor então começou a vasculhar a vida de Hudson Taylor, começou a fazer os registros, as anotações, e cada vez ele se surpreendia mais como aquele homem era um homem que vivia aquilo que falava. A tal ponto que esse escritor abriu mão do trabalho e mudou totalmente de conceito e passou agora a ser um verdadeiro cristão, seguindo o exemplo de Hudson Taylor. O que nós temos que entender é uma coisa: as palavras até convencem, mas o exemplo arrasta. Você tem sido exemplo na sua casa, no seu trabalho, na sua maneira de viver, no seu relacionamento? Você tem sido exemplo? Como você tem vivido a sua vida até o momento? Você tem sido referência para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho, para a sua forma de viver? Nessa oportunidade, eu quero que você reflita sobre isso. Eu tenho sido exemplo? Se você não tem sido, é a hora de você mudar. Que Deus te abençoe.